O Javier Milei está mesmo disposto e está conseguindo fazer aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer aqui no Brasil: destruir o país. Porque o Milei, por conta do corte de verbas dele, levou a Argentina para um caos energético. E quem salvou a Argentina? O governo Lula, mais uma vez mostrando que o Estado precisa intervir na economia. Não tem jeito, esses projetos ultraliberais, neoliberais levam o país para o buraco. Porque o que aconteceu na Argentina com o caos energético é a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Corte de investimentos, o caos instaura. E o Eduardo Bolsonaro, né? Há 3 dias estava falando que Javier Milei entrou há pouco tempo e já estava trazendo frutos para a economia argentina. É um boçal mesmo o Eduardo Bolsonaro. Mas o que você acha da situação na Argentina? Lula fez bem ao salvar Javier Milei? O que você acha desse modelo neoliberal e essa discussão? Você concorda que o Eduardo é um pastel? Então deixa o like e se inscreva no canal. A gente havia feito um vídeo já tem alguns meses falando que o Lula iria salvar o Javier Milei. Dito e feito, nós não esperávamos que fosse por conta desse caos energético que foi instaurado na Argentina por culpa do Javier Milei. Para vocês terem ideia, parques industriais foram fechados por conta desse pânico energético provocado pelo Javier Milei, porque aquilo é culpa dele. A gente falou que algo do tipo iria acontecer, porque a Argentina é um país extremamente dependente do Estado. Tudo lá era subsidiado, até passagem aérea. Era um país mais dependente do Estado do que o Brasil. O que o Javier Milei fez? Ele tirou de uma vez o Estado da vida da população, jogou o país no caos. Como que você faz uma retirada assim de algo que a população é extremamente dependente? Não havia outra opção. O país está com altos níveis de pobreza, o país está indo para o buraco, e quem poderia salvar a Argentina? Claro, o Brasil, que é o país vizinho. Tanto que eu não sei se vocês repararam, mas o Javier Milei, ele fica dando umas estocadinhas no Lula, ele dá uma estocadinha pra fazer aceno, como um mico de circo, mas depois vem a diplomacia e pede desculpa, porque Milei, segundo a diplomacia, os diplomatas que conversaram em reservado com a revista Veja, ele até pode ser louco, mas ele não é burro de rasgar dinheiro. E é claro que o Lula, como nós sabíamos que iria acontecer, acabou ajudando Milei. Na verdade, o Brasil salvou a Argentina, porque a Petrobras facilitou o desembarque de um navio que estava transportando gás natural. Aí você fala, mas a Argentina não é um grande exportador, não é um grande produtor de gás natural? Sim, é. Só que agora o que acabou acontecendo? Nós estamos entrando no inverno, houve um frio atípico na Argentina e esse frio fez aumentar antes do tempo o consumo de gás natural. O país entrou em colapso, começou a pipocar uma corrida para os postos de abastecimento, o gás acabou, parques industriais inteiros começaram a ser fechados e aí o que aconteceu? O país foi pro caos. Várias notícias começaram a pipocar aqui e acolá falando sobre desabastecimento de gás. E onde estava o Javier Milei? Nos Estados Unidos, fugiu do país para ficar conversando com Big Tech. E vocês acham que Milei não tinha sido avisado que isso poderia acontecer? É claro que ele foi avisado, mas ele deu de ombros. Milei deu de ombros, ele está jogando o país dele para o buraco, como o Bolsonaro tentou fazer no nosso Brasil. Ele tentou fazer isso. Milei ataca as instituições igual o Bolsonaro ataca. Milei é desrespeitoso. Milei fica criando cortinas de fumaça, fica usando a tática da guerra híbrida, da confusão, para tirar o foco dos assuntos prioritários. E assim como o Bolsonaro, Milei, ele é um grandíssimo de um tonto. O navio da Petrobras chegou, só que a situação argentina tá tão ruim que o que acabou acontecendo? A carta de crédito não foi aceita para que o gás fosse distribuído do navio para o país. Aí o governo argentino precisou acionar a diplomacia que fez a caridade com a Argentina. E você quer saber qual foi o motivo? Vocês querem saber? Vocês não vão acreditar qual foi o motivo do desabastecimento de gás. Porque a Argentina, ela é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo. Só que o Milei, naquele programa da motosserra dele de corte de gastos, ele cortou o investimento em infraestrutura na construção de um gasoduto. O gasoduto está operando só com 50%. Agora vai chegar o inverno, para a Argentina ser autossuficiente de gás, precisa que esse gasoduto seja finalizado, mas as obras foram paradas por conta do corte de gastos de Milei. É um gasoduto que liga até Buenos Aires, sai do interior do país e chega até Buenos Aires. Só que ele cortou a verba, ele cortou o investimento. E aí o que aconteceu? O país foi para o buraco. A mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. Exatamente a mesma coisa.
Por isso que nós temos que politizar esse assunto, porque nós temos que mostrar as políticas neoliberais de Eduardo Leite, Javier Milei, de Bolsonaro, de toda esse pessoal da direita, que fica favorecendo o quê? Ajuste fiscal. Eduardo Leite falou, eu fui avisado, nós sabíamos que algo do tipo iria acontecer, mas a nossa prioridade era a agenda fiscal. Aí depois ele vem e fala assim, eu falei errado, fui mal interpretado. Ninguém te interpretou mal, Eduardo Leite, você falou aquilo que você falou. Então para de conversa, assuma agora o seu pepino, assuma agora o seu problema. Porque você não priorizou os investimentos. Porque investimento vai aumentar o gasto público e nós não podemos fazer isso. Porque se aumentar o gasto público, aumenta a emissão de títulos de dívida. E aí o que acontece? Os papéis caem. Os papéis de quem? Das classes dominantes. Porque nós temos sim essa disputa entre as classes dominantes e o resto, entre o capital e o trabalho. Por mais que as pessoas da direita queiram negar essa disputa, nós temos um conflito de classe. Tá posto aí. Olha o que aconteceu na Argentina com o Milei. Os mais ricos vão poder comprar o gás, vão poder se aquecer, e os mais pobres vão morrer. Olha a mesma coisa que aconteceu lá em Porto Alegre. Os mais ricos saem do estado e os mais pobres ficam. E depois o que vai acontecer? Aumento da inflação, aumento de preço de arroz, afeta bilionário? Não afeta, afeta você, afeta eu, afeta todo mundo. Que não seja a grande classe dominante. Mas esse é o conflito de classe que Lula tenta equacionar. E, para variar, Javier Milei, por mais que ele esteja jogando o país para o abismo, existe bolsonarista que continua apoiando essa palhaçada, como no caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ele tinha se dado uma distanciada do Javier Milei, mas o que ele fez recentemente, saiu em defesa do Milei naquela crise diplomática da Argentina com a Espanha, e ele postou a foto do Javier Milei na capa da revista Time, aquela revista americana que estava debochando o Javier Milei, e o Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, olha só, nem um ano de governo e a economia argentina já começa a colher os frutos. Sim, com caos energético. Estúpido o Eduardo Bolsonaro. Que tá na Argentina, viajou pra Argentina um dia antes do caos, fazer mais um mochilão, porque ele foi conversar lá no parlamento argentino pra falar da suposta censura que acontece no Brasil. Por que ele não fez por videoconferência? Não, ele tem que viajar, não em missão oficial e depois vai pedir reembolso. É o Eduardo Bananinha, né? É o Eduardo Bananinha, o bom que ele destrói o Bolsonaro. Mas, enfim, por isso que ele é o mais desprezado de todos. Só que essa é a sociedade que o Bolsonaro, o Javier Milei, os bolsonaristas defendem. É a sociedade sem as estruturas republicanas, sem as instituições. É aquele tipo de sociedade que o Estado se retira e você instaura a anomia social, impera a lei do mais forte, como vai acontecer no Rio Grande do Sul. O Estado saiu, não fez a manutenção das comportas, não fez os investimentos para prevenção das enchentes, a enchente veio, destruiu tudo, aqueles que tinham casas melhores, as casas vão ficar, aqueles mais pobres vão parecer por conta de doença, por conta de fome e por conta de frio. E depois, quem vai acabar sendo afetado com o aumento de preço de alimento? As pessoas mais pobres. Na Argentina a mesma coisa. O Estado se retirou, caos energético, os mais pobres acabam sofrendo. Fica a lei do mais forte, o mais apto para sobreviver. Bolsonaro pregou isso durante a crise sanitária. Imunidade de rebanho. Se pegou, já era para morrer mesmo, tinha comorbidade. Essa é a sociedade de Bolsonaro, a sociedade de Milei, a sociedade também do Eduardo Leite. E vocês acham que isso não está acontecendo na Argentina? O FMI falou que a Argentina está indo muito bem, está tendo superávit primário. Mais da metade da população argentina está na pobreza. A Argentina tem aproximadamente 40 milhões de habitantes. 22 milhões de argentinos estão vivendo na pobreza. Isso dá certo? Fala pro FMI lá. Dá uma voltinha pelas ruas de Buenos Aires. O dólar disparou, o cara quer dolarizar a economia, o dólar disparou. Milei vai pro buraco. Milei vai sofrer o impeachment. Milei vai sofrer impeachment, como nós também estávamos preconizando há muito tempo. É protesto toda semana. Toda semana nós temos protesto. E vai ter hora que não vai ter Lula, não vai ter Brasil para salvar Milei.